Eu acho que a gente não precisa de apresentações, né, Ana? Mas a doutora Ana aqui médica, né, do departamento, ela é responsável pelo setor de cardiologia pediátrica e é enorme podê-la ter hoje aqui com a gente para nos atualizar sobre o tema aí da COVID e a sua interação com o coração. Então, esteja à vontade, viu, Ana? Muito obrigada por ter aceitado e bom dia aí a todos. Obrigada. Então, eu queria agradecer o convite do departamento, especificamente a doutora Adileia, né, que fez esse convite para falar um pouquinho sobre Covid e coração. Desde março, eu venho acompanhando algumas reuniões, tudo, e venho observando que a gente está diante de uma doença muito nova, né? E nova, assim, nova no sentido de entender exatamente qual a fisiopatologia principal, para que lado que a gente deve ir. E eu percebo em todos os outros temas que a gente vai assistindo, né? A importância que tem sobre o sistema cardiovascular, né? O COVID. E algumas coisas, para mim, foi até mais confortável, né? Porque eu lembro da aula do Ricardo, que acho que foi logo no começo, quando ele falou da síndrome multi-inflamatória sistêmica, e eu vou abordar um pouquinho a síndrome, porque ela tem bastante acometimento cardíaco, como o assunto era novo e difícil, e ele até reclamou, ele falou, não queria falar, não sei o quê, eu já estou com a segunda aula, então a minha situação é um pouco mais confortável, a gente já tem a pandemia rolando aí há 9, 10 meses já, né, quase 11, quase um ano já de pandemia, não acaba nunca, mas aí o conhecimento foi avançando, né, e muitas coisas já foram estudadas em relação ao coração, e muitas outras estão por aí. Bom, eu dividi essa aula em alguns grandes tópicos, porque o coração, na verdade, ele é acometido na COVID em vários momentos, né? Desde a fase inicial de infecção, afinal de contas, a gente está no mesmo espaço, né, muito perto ali do pulmão, até a fase de segmento tardio e sequelas que essa doença vai deixar no coração, tanto de adulto quanto de criança, tá? E a gente tem algumas peculiaridades também quando a gente fala em cardiopatia congênita, porque é um grupo de risco, né, da COVID, além dos respiratórios, neurológicos, hipertensos, obesos, a cardiopatia congênita com algumas características específicas que vale a pena comentar, também é um grupo de risco, então a gente vai falar um pouquinho à parte. Tá? Então, onde que a gente está, né, com relação à doença atualmente? Deixa eu só pegar aqui minha setinha, meu apontador aqui. A infecção pelo coronavírus, ela não é um evento novo, na verdade, né? Tem 18 anos aqui da primeira síndrome de angústia respiratória aqui, pelo COVID-1, que foi SARS-CoV-1, né, em 2002, com uma quantidade pequena de casos lá no Oriente Médio, nada que a gente nem ficou sabendo muito sobre isso. Depois veio a MERS, né, em 2012, que ficou no Oriente Médio, e agora, então, desde 2019, foi identificado na China os primeiros casos do COVID do SARS-CoV-2. Tá? No Brasil, a gente tem um pico de doença que foi mais ou menos, pela curva que estava olhando, foi mais ou menos em agosto, junho, agosto. E agora a gente está nessa fase de decréscimo de casos novos, mas a gente tem um aumento relativo aí dos casos mais graves. Isso é observado mundialmente, né? E o acometimento cardíaco aparece muito mais frequente nos casos mais graves do que nos casos mais leves, a princípio, né? Então, hoje a gente está nesse momento aqui da curva. Então, o coronavírus, ele não é uma novidade nem em pediatria, nem na medicina, nem no cuidado até de outros seres vivos. Existe pneumonia por coronavírus em gato, em cachorro, inclusive com vacina, né? E ele é pouco frequente, né? Quando a gente olha os vírus que dão doença pulmonar na criança, o rinovírus, o enterovírus e o vírus sincicial são muito mais prevalentes, o coronavírus é menos de 3% dos casos, né? Mas ele está por aí.
E ele tem um mecanismo de ação, né? Ele tem aqui as espículas que ficam ao redor da cápsula do vírus, que é um RNA vírus. Ele se acopla especificamente ao inibidor, à proteína, né, da enzima conversora de angiotensina, que a gente tem no pneumócito 2, que a gente tem no coração, que a gente tem em alguns outros órgãos, mas principalmente pulmão e coração. Então, aqui já começa o problema dele com a cardio, né? Enzima conversora de angiotensina é uma parte da cardiologia muito importante quando a gente vai falar de tratamento, de algumas doenças cardíacas, de alguns mecanismos de compensação cardiovascular, utiliza muito essa porção, né, do metabolismo. E ele atua exatamente aqui. Então, ele usa a enzima conversora para entrar, na verdade, ele usa ele usa a proteína que acopla com a enzima para entrar dentro da célula, né? E aí, quando ele faz esse movimento, ele causa uma alteração nessa expressão da enzima, e você vai ter um aumento reflexo, na verdade, da angiotensina, que são os produtos inflamatórios que a gente acaba liberando no pulmão. Então, todo o quadro pulmonar e cardíaco tem muito a ver com essa lesão dele nessa proteína, tá? Na criança, ele é relativamente menos frequente, bem menos frequente, quando a gente compara a população pediátrica abaixo de 18 anos, corresponde em torno de 20, 25% das pessoas no mundo, mas só menos de 2, 3% são, do total de casos, são em pacientes pediátricos, né? A gente não sabe se é exatamente porque eles são subdiagnosticados, porque eles são realmente pouco sintomáticos, ou se realmente a prevalência é muito baixa, porque eles têm mecanismos já de proteção, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na documentação do Ministério da Saúde, nos casos na semana epidemiológica aqui de 8 a 29, né, dos 4.600 casos de respiratória aguda, em crianças documentadas do 0 a 18 anos, 50% dos casos eram crianças até 5 anos de idade, uma taxa de óbito maior quanto mais precoce a criança, né? Então, ele não é tão letal, mas existe uma letalidade na criança, sim, tá? E também existe uma baixa taxa de internação, mas existe internação. Não existe internação até quanto mais nova a criança, maior a probabilidade de internação. Não é nem de longe, né, comparado aqui com os adultos acima de 65 anos, mas existe uma procura aí, às vezes, de alguns casos graves, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do corona na criança saudável, vou falar um pouquinho da criança cardiopata, vou dar uma passada aqui pela síndrome multi-inflamatória sistêmica, vou falar um pouquinho sobre o tratamento e sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina por conta das arritmias, né, que é uma preocupação, e do segmento tardio desses pacientes, tá? Então, na criança, ele é realmente bem mais leve do que no adulto. A maioria das crianças é assintomática, eles calculam que mais de 50% seja assintomática. Existe uma dúvida se realmente elas são assintomáticas ou se elas são menos testadas, porque nariz escorrendo, tossinha, é uma coisa que às vezes a criança tem 24 horas, a gente não valoriza, tá? Por outro lado, hoje eles são menos expostos, então talvez isso seja um mecanismo de proteção. A maioria dos pacientes que tiveram Covid, inclusive o Covid mais grave, são pacientes que pegaram dentro do cluster familiar, né? Eles pegaram de membros da família que tiveram a doença, tá? Então, alguns fatores são descritos, né, como possíveis, além da baixa exposição, alguns fatores são possíveis de proteção para a criança. Então, a maturidade, a função e a avidez desse receptor de enzima conversora, que na criança parece ser menor, tá? E talvez eles já tenham sido expostos a outros coronavírus, e isso foi descrito, né, de outras cepas de corona aí, que acaba sendo endêmico, que causa um quadro respiratório leve, que talvez fornecesse uma imunidade cruzada para a criança, tá bom? Por outro lado, se isso é uma imunidade cruzada, ela não é uma imunidade permanente, porque a gente sabe que o adulto vai ter o corona, então ele não é um vírus que deixa uma imunidade permanente, tá? Provavelmente. Mas existem alguns casos graves, né? Então, casos graves são em crianças menores, quanto menor a criança, maior o risco de gravidade, na verdade, depois de 16 anos de idade, volta a ser o risco relacionado à idade. E aí os quadros são, basicamente, quadros de choque e insuficiência respiratória, tá? Agora, com a descrição da síndrome inflamatória multissistêmica, a gente tem visto casos mais de choque, na verdade, do que de quadro de insuficiência respiratória. Mas pode ter lesão renal aguda, coagulopatia,
A gente tem visto na nossa população um monte de cetoacidose diabética, deve ter alguma coisa meio circulando relacionado ao tipo do vírus que a gente tem, ao padrão genético que a gente tem, porque a nossa manifestação de todas as formas graves, o que a gente mais viu, eu acho que foi cetoacidose. Né? Abaixo de 1 ano, então, é uma doença com risco maior, tem uma taxa de hospitalização muito menor, né, quando comparado ao adulto, e uma mortalidade também muito menor quando comparado ao adulto. Tá? Com relação aos fatores de risco, né, a gente ouve falar que hipertensão é um fator de risco muito significativo no adulto. Na criança, ela é 1% dos fatores de risco. Tá? Obesidade é um fator de risco para ambos, né? Então, aqui, doenças cardiovasculares, que também foi descrito como fator de risco no adulto, 30%, na criança, só 3% de doença cardiovascular como fator de risco. Então, no começo a gente tinha muito medo do cardiopata e do cardiopata congênito, hoje a gente é um pouco mais tranquilo, porque sabe que mesmo tendo uma doença crônica, ela não é tão de risco assim, tá? Mas obesidade né, se mantém, doenças pulmonares crônicas não controladas, os asmáticos, e doenças neurológicas graves aqui também com um controle mais difícil. Tá? Com relação aos sintomas, ele é um pouco diferente também do adulto, né? Então, no adulto, a gente tem muito o quadro de mialgia, tem febre, tem quadro de cefaleia, confunde muito com a dengue, né? E um quadro parece uma gripe, né? Um resfriado. Na criança, a gente tem menos, tem ainda a prevalência de tosse, quadro respiratório, mas um pouco menos prevalência de insuficiência respiratória, né? No adulto é muito mais frequente a insuficiência respiratória do que na criança, tá? E 50% da criança, eles estimam que sejam assintomáticos, tá? E o cardiopata, né? A cardiopatia congênita, quando apareceu o Covid, as mães ficaram apavoradas, elas não saíam de casa, mas nem para ir no supermercado, ninguém fazia mais nada. E eu tenho famílias que estão isoladas desde março, que a criança não põe o nariz fora de casa desde março. Então, não sai do apartamento e ela está lá trancada, tá? Então, como que funciona na cardiopatia congênita? Quais são realmente os cardiopatas que a gente pede para manter esse... Acho que assim, os cuidados são para todos, mas alguns a gente sabe que você tem que ser um pouco mais agressivo, talvez, nos cuidados, e agressivo na intervenção, se tiver algum tipo de sintoma, ou na investigação dos familiares próximos, né? Então, pacientes de maior risco são pacientes cardiopatas que têm lesões com repercussão, então, geralmente são os que estão em fase pré-operatória, então, em uso de medicação, que tem insuficiência cardíaca controlada, ou que tem uma fase pós-operatória, mas com lesão residual ainda, então, geralmente, nos primeiros 6 meses, é considerado ainda um paciente com lesão residual, ele tem cicatrização em ação, ele tem edema miocárdico, ele tem risco de arritmia, então a gente pode considerar ele até o 6º mês como ainda em recuperação desse pós-operatório. Cardiopatias cianóticas, e aqui entra muito o problema do pulmão acometido, se o cara tiver uma patologia pulmonar, ele já satura mal, aí ele vai saturar muito mal e vai precisar de, provavelmente, suporte ventilatório. Pacientes que têm disfunção ventricular, pacientes com fisiologia univentricular, pacientes com hipertensão pulmonar sintomática ou medicada e os transplantados que são imunossuprimidos. Existem cardiopatas que são considerados exatamente igual ao risco da criança não doente, né, não cardiopata. Então, pacientes que já foram operados há mais de 6 meses, pós-operatório tardio, não tem repercussão. Pacientes que têm lesão residual, mas que é pequena e não tem repercussão, não faz uso de medicação. Cardiopatias congênitas, mesmo em pré-operatórios, mas assim, acianóticas, compensadas, que são essas daqui que a gente está segurando no ambulatório, não trazendo para a cirurgia. Então, a cardíaca continua operando várias crianças, mas a maioria está nesse grupo aqui, tanto que só tem pepino internado naquela UTI, que são os pacientes que não podem esperar, vamos dizer assim. E pacientes que têm função normal e que têm fisiologia biventricular. No adulto foi descrito... A gente tem pacientes adolescentes e tem cardiopatia congênita também do adulto, coronariopatia, insuficiência cardíaca, arritmia e hipertensão são fatores de risco para o paciente adulto, né, do coração em relação ao adulto. E o mecanismo de lesão do COVID no coração, basicamente, são 2, né, ele pode entrar diretamente na célula e causar uma lesão direta do miócito, por proliferação celular, ele se acopla, existe receptor da enzima conversora no coração, existe bastante, tanto que a gente usa inibidor de ECA para trabalhar no remodelamento, né, desses corações, e aí ele faz uma destruição local mesmo do miócito, um processo inflamatório
E existe uma ativação celular, que é a tal da tempestade citocinérgica, né, que a gente ouve falar, e aí essa tempestade aumenta muitos mediadores inflamatórios, e esses mediadores vão levar a uma lesão do miócito. Tá? Ou existe uma alteração autoimune, que é um mecanismo que está sendo estudado na relação da síndrome inflamatória multissistêmica, né, que parece muito mais um processo imunológico do que realmente uma lesão direta ali do vírus. Né? E o cardiopata ainda tem outro problema, né? Se ele for hipoxêmico e ele tiver um acometimento pulmonar extenso, como a gente vê nesses vídeos foscos apavorantes aí do Covid, ele vai piorar muito a saturação. Hipoxemia é um sintoma precoce, às vezes antes de muita insuficiência respiratória, o cara já está hipoxêmico, e aí a saturação dele, que já é ruim, em torno de 80, 85 no nível ventricular, vai para 60. Então vai precisar de suporte ventilatório. Um comentário específico sobre o inibidor de ECA, né? No começo da pandemia, foi uma outra coisa que aconteceu, que gerou muito estresse nas famílias e nos pacientes, foi o uso ou não, a suspensão do inibidor de ECA, né? Então, aparentemente, quando você usa o inibidor de ECA, ele acaba deslocando, ele inibe, né, a enzima conversora, inibe a produção dessa angiotensina, mas ele faz um processo de down regulation que depois vai levar a um aumento de novo dessa angiotensina. E aí, a discussão era se valia a pena suspender ou não suspender a medicação. Então, o que eles viram? Que o processo em si, da onde entra o vírus e aonde atua a ECA, é um pouco diferente, na verdade, né? Então, não tinha justificativa nenhuma para suspender a medicação, não foi correlacionado com aumento de mortalidade, nem de gravidade, nem de tempo de internação, de nada disso. Então, a recomendação atual é que não se suspenda nenhuma medicação que o paciente já faz uso por conta do COVID, seja ele no processo agudo ou na fase de recuperação, tá? A não ser que, lógico, assim, o paciente está chocado, todo mundo vai ficar tomando vasodilatador, mas aí o motivo da suspensão não é a infecção pelo COVID. Os pacientes que estão assintomáticos ou oligossintomáticos não tem sentido suspender a medicação e ainda pode descompensar a lesão cardíaca ou uma eventual hipertensão, tá? Então, nenhum medicamento deve ser suspenso, nem a aspirina, nem os anticoagulantes, nem os bloqueadores de angiotensina, beta-bloqueadores diuréticos, antiarrítmicos, é para deixar tudo igual, entendeu? Em vigência de infecção, mantém a medicação de uso crônico do paciente, tá? O diagnóstico também passa, né, pela avaliação cardiológica. Então, na COVID ambulatorial ou nos pacientes com quadro leve, geralmente a gente tem uma leucocitose leve, uma linfocitose, ou às vezes linfopenia, marcadores inflamatórios com aumento leve, enzimas hepáticas também com aumento leve. O raio-x é pobre, né, a gente sabe que é um padrão de pneumonia intersticial, unibilateral, e a tomografia é mais sensível, mas não é realizada facilmente em criança. A gente acaba tratando, sendo que não tem um tratamento específico para os casos leves, só com suporte, né? Mas pode ser feito também, tá? E o ecocard, né, que é um dos métodos diagnósticos que a gente faz muito, usa muito no coração, né? Qual que é o papel do ecocardiograma no paciente com COVID? Ele é um pouco diferente quando o paciente está em esquema ambulatorial, pacientes que têm cardiopatia congênita e o paciente que tem o quadro grave, que vai precisar de segmento crônico. Mas, de uma maneira geral, assim, não tem nenhuma documentação sobre isso ainda em criança, com grandes casuísticas, os estudos estão acontecendo, né, a gente está vivendo esse momento, mas o adulto já tem, né, eles têm um volume muito maior de pacientes. Então, o que foi visto, né, com relação aos pacientes que estavam internados, na verdade? Então, pacientes internados no começo da pandemia, esse estudo aqui é um estudo, na verdade, se não me engano, da multicêntrico, na verdade, com vários centros em mais de 60 países. Foram 1.200 pacientes em torno de 60 anos de idade. 55% dos pacientes tinham alteração do exame do ecocardiograma. O adulto, geralmente, ele já tem alteração no eco em torno de 10, 15%. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa interpretação. Mas, realmente, existe uma alteração cardíaca, principalmente no paciente mais velho, no adulto, relacionada à disfunção do ventrículo esquerdo, em 39%. Tá? Alguns pacientes evoluindo, inclusive, com miocardite, pacientes com isquemia, Takotsubo, que é aquela isquemia da ponta do coração, alguns pacientes com disfunção grave, com pericardiopatia, pericardiomeopatia,
E mesmo em pacientes que não tinham nada previamente, o eco estava alterado em torno de 40% dos pacientes, tá bom? Principalmente naqueles que têm doença mais grave, tá? Com relação à função do ventrículo, além do ecocardiograma, alguns exames ajudam, né, a gente a ficar de olho nessa função ventricular. Então, o BNP, que é o peptídeo natriurético atrial, que a gente dosa para avaliar e acompanhar o paciente com relação à insuficiência cardíaca, e a troponina, que é marcador de lesão miocárdica. Tá? Para o VD, na verdade, não teve nenhum exame específico de sangue que se mostrou alterado, exceto o fato do paciente que tem a COVID mais grave, que normalmente é um quadro pulmonar, ter mais acometimento do VD, o que era mais ou menos esperado. E uma coisa que é interessante, mas aqui esse dado é do adulto, tá bom? A gente não tem esse dado ainda na criança, é que a realização do exame para o paciente internado mudou a conduta, né? Ela direcionou a conduta em quase mais de 30% dos pacientes, tá? Então, está indicado a avaliação cardiológica de rotina nos pacientes que internam com COVID, né? Não tem tratamento para o quadro mais leve, então não tem um tratamento específico, o tratamento é suporte e cuidado com as complicações, né? Existem algumas descrições para o adulto do Remdesivir, ele ainda não entrou, acho que no Brasil, vocês me corrijam, mas pelo que eu andei dando uma olhada ali, ele está em estudo, mas não está liberado comercialmente, para pacientes que estão hospitalizados e estão precisando de oxigênio. E a dexametasona, realmente para os pacientes que têm complicação respiratória dependente de ventilação ou de oxigênio terapia mais agressiva. Tá? Então, nesses pacientes, não tem estudo, acho que em pediatria, mas tem em adulto que mostrou diminuição do tempo de internação com comorbidades, então é recomendado. Bom, mas não é oficialmente um estudo feito em criança, né? E aí os quadros mais graves, né? Agora que a gente tem visto e está esperando as nossas síndrome inflamatória multissistêmica, elas foram descritas, na verdade, desde o começo, na verdade, do final de abril, né, que soltou esse primeiro relato de caso aqui, foi um alerta, né, da Sociedade de Pediatria da Inglaterra, e porque eles observaram o aumento de um quadro clínico muito semelhante a um Kawasaki, mas não exatamente com todos os comemorativos do Kawasaki, em pacientes que tinham tido a infecção pelo Covid há 2, 3, 4 semanas anteriores. Então, não era, muitos, inclusive, estavam já sem RT positivo, tinham GG positivo e desenvolviam esse quadro inflamatório aí estranho. Tá? Então, parecia um Kawasaki, e às vezes parecia até um Kawasaki incompleto, às vezes até uma síndrome do choque tóxico. E veio aumentando progressivamente, então, conforme foi caindo a testagem do Covid, foi aumentando o número de casos da síndrome inflamatória. Tá? Então, tem várias definições, tá bom? As duas principais são a definição do CDC e da OMS. Então, atualmente, pela OMS, né, o que é a síndrome inflamatória multissistêmica? Crianças até 19 anos de idade com febre mais do que 3 dias, sem nenhuma outra causa identificável, né? Então, descartou sepse, muitas vezes a gente trata as duas coisas, a gente vai ver antes de dar esse diagnóstico, porque até sair as culturas, ninguém tem coragem de não deixar um provável choque séptico com antibiótico. Tá? Com evidência da infecção, ou por teste de pesquisa direta, ou pelo teste do antígeno, ou sorologia, ou um provável contato com o paciente positivo. E pelo menos um desses dois manifestações sistêmicas. Então, manifestação a conjuntivite, não purulenta, né, com sinal de inflamação, oral também, mão e pé, choque ou hipotensão, disfunção miocárdica, então aqui já vem a parte de avaliação cardiológica, é necessária, toda síndrome, toda MIS deve fazer avaliação cardiológica, tá? Incluindo o eco ou elevação das enzimas e do BNP. Tá? Distúrbios de coagulação grave e problemas gastrointestinais agudos. Então tem que ter 2 desses, mais a febre numa criança. Tá? E também marcadores inflamatórios, VHS, PCR, procalcitonina ou qualquer outro que você queira usar como marcador de inflamação, tá bom? O que ele causa na realidade, né? Então, a síndrome inflamatória sistêmica, síndrome de hiperinflamação, a tal é como se fosse a tempestade, né, das citocinas que acontece mais tardiamente. Então, existe uma ativação macrofágica aqui, pelo processo inflamatório. Esse macrófago vai ativar aqui as células T e células B.
As próprias células B produzem esses autoanticorpos que vão atacar o organismo, e você tem a produção das citocinas liberadas no corpo, que também vão levar a mais ativação de macrófago, mais neutrófilo, mais monócito, e aí um ataque, né, uma resposta hiperimune. Na criança, a gente vai ter basicamente sistema nervoso central, coração, pulmão, acometidos, rim e sistema hematológico, tá bom? E também lesões de pele, né, que são bem sugestivas da síndrome, né? Então, parece um Kawasaki, tá bom? Tem a hiperemia conjuntival não purulenta, tem aquela língua de framboesa com a boca toda cheia de machucadinho, né, toda descamando, tem as bochechas bem vermelhas e tem essas lesões, o exantema, né, da pele, que é bem sugestivo da síndrome multi-inflamatória, tá? E às vezes alguns sinais do tipo vasculite periférica, né, que são os pezinhos da SIM, né, que a gente fala. E ela tem sido acompanhada e já descrita em vários países. Os Estados Unidos teve um boom de síndrome multi-inflamatória sistêmica. Existe uma discussão grande se, na verdade, os casos não são sub ou super notificados, porque o critério do CDC ele é um pouco mais flexível que os critérios da OMS para dar esse diagnóstico, e não é um diagnóstico fácil, tá? Muitas vezes confunde com Kawasaki, a gente atira para todo lado, quando tem essa suspeita diagnóstica. Então, tem essa discussão sobre o que é exatamente essa entidade, né? Então, nesse artigo aqui que saiu no New England, que é o artigo saiu agora em junho, é a casuística americana, né? Com 186 pacientes dos 26 estados, com uma idade mais velha, né, do que o Kawasaki, em torno de 8 anos, 70% das crianças previamente saudáveis, 70% tinham positividade para o anticorpo, 88% foram hospitalizadas. Teoricamente, toda a MIS deveria ser hospitalizada, tá bom? Porque ela é potencialmente grave. A maior parte dos pacientes tem quadro gastrointestinal como o quadro principal, mas o cardiovascular é o segundo mais frequente, é o choque com disfunção cardíaca, tá bom? Disfunção hematológica, o terceiro aqui, e manifestações cutâneas e respiratórias um pouco mais raras, tá bom? Não raras, mas menos comuns do que o coração, tá? Pacientes tiveram que ficar em UTI em 80% das vezes, inclusive com droga vasoativa e ventilação mecânica, tá? Óbito, felizmente, apesar dela ser muito grave, é um choque grave, a criança fica ruim, a maioria das vezes ele consegue atravessar essa fase e ele sai, tá? Então, óbito em torno de 2%, né, 4 casos dos 186 que foram graves, tá? E alteração do coração em 8% realmente uma alteração persistente, tá? Porque o que a gente vê no MIS é uma alteração da função cardíaca, existe uma miocardiodepressão, e a coronária fica mais hiperrefringente, dá sinais de que está inflamada, mas ela não chega a desenvolver os aneurismas, que são uma preocupação a longo prazo, tá? Muitos, assim, os mediadores inflamatórios estouram, né, é bem comum, e a gente tem aí uma terapia que é utilizada para controle da imunoglobulina, em alguns casos glicocorticoide, naqueles que são refratários, e os inibidores de interleucina, que é o anakinran, ou tolizumab lá, que pode estar menos frequentes, são os casos refratários, tá? Então, do ponto de vista de envolvimento não cardíaco, perdão, do ponto de vista de envolvimento cardíaco, qual que é a manifestação mais comum, né? O ecocardio foi feito em 90% dos pacientes e você tem acometimento cardiovascular em torno de 80% dos pacientes. O principal acometimento cardiovascular observado no ecocardio é a redução da fração de ejeção. Então, você tem uma fração de ejeção pior, tá? E pode ter também alterações dos exames laboratoriais. Então, o BNP vem mais alto, a troponina vem mais alto, isso daqui tem que ser colhido. Mas tem outras alterações, então, derrame pericárdico, dilatação das coronárias, arritmia pode estar presente, ok? Então, isso pode acontecer. Envolvimento não cardiovascular, então, principalmente gastrointestinal aqui, de longe é o mais prevalente, né? E, especificamente, então, em relação ao coração, o que a gente já tem descrito, né? Muito do que a gente tem visto em relação ao coração são estudos de observação e não de intervenção, né? A gente acompanha o paciente e agora está entendendo o que acontece com ele na fase aguda e talvez daqui a alguns meses na fase crônica dessa alteração. Então, existe choque, que pode ser no MIS, depende do seu critério de definição, ele chega a 100% dos pacientes, tá?
Disfunção miocárdica, o paciente fica vasoplégico, é uma vasodilatação, ele fica quente, né, o choque quente. Dilatação de coronária é muito mais comum do que os aneurismas e arritmias também, tá? Então, tanto por lesão direta do músculo, quanto por aumento das provas inflamatórias, tá? E a evolução, né? A evolução também a gente não tem muito com relação à criança, mas são estudos multicêntricos. Esse daqui é um dos que tem mais casos de acompanhamento pós-MIS. Então, são 14 centros da França e da Suíça, 35 casos que tiveram choque cardiogênico, disfunção de VE e um estado inflamatório grave. Sempre um paciente mais velho, tá bom? Com comorbidade aqui menos, asma e sobrepeso foram as principais, mas não era tão frequente assim. Sempre gastrointestinal mais frequente, você consegue isolar o vírus, ou pelo menos a sorologia, depressão cardíaca em 1/3 dos casos, uso de droga em 80%, ECMO, que agora apareceu como uma outra possibilidade, né, no paciente que tem um choque, considerando a mais que é um choque que recupera, tem total indicação de fazer uma ECMO veno-arterial nesse paciente, tá? Não é nem pela hipoxemia, é pela disfunção cardíaca mesmo, tá? Ninguém morreu nesses 35 casos, e a recuperação, depois de um acompanhamento em torno de 30 dias, foi de 70%, né, dos pacientes. Então, a criança tem uma capacidade de recuperação, pelo menos da função, não sei o que vai acontecer daqui 2, 3, 4 anos, mas a função recupera. Tá? Então, a imagem cardíaca, ela é muito importante. O que a gente vai ver é a redução da fração de ejeção, tá bom? A alteração, o tamanho do coração, isso é um detalhe significativo, porque a gente faz o raio-x, fala, tem disfunção, o coração vai estar grande. Não necessariamente, tá bom? As dimensões do ventrículo, o coração, ele está atordoado, que a gente fala, ele não aumenta muito de tamanho. Então, tecnicamente falando, não espere um raio-x com uma área cardíaca enorme, como uma miocardite. Não é isso que a gente vai ver, tá bom? Se a área cardíaca estiver muito grande, pode pensar numa outra complicação, num derrame pericárdico, alguma coisa associada, tá? Mas o que a gente vai ter é alteração da contratilidade mesmo. Então, com rebaixamento da fração de ejeção significativo, tá bom? Em quase praticamente todos os pacientes, com função do VD preservada, então você não vai ter muita hepatomegalia, essa parte demora para aparecer, tá? E muito mais dilatação de coronária do que realmente aneurisma, tá? Por isso que a gente tem que seguir esses pacientes, a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo com esse miócito que foi agredido, tá? Parece um paciente de acidente escorpiônico, ele faz uma miocardiodepressão e depois recupera. Então, a longo prazo, talvez tenha fibrose, talvez tenha arritmia, existe uma possibilidade significativa de alteração coronária, como um Kawasaki, então esse paciente tem que ser acompanhado, né? É isso que a gente vê no eco, quando a gente vê uma coronária, a gente consegue ver a DA aqui, é essa imagem que a gente está vendo aqui, e a gente vê ela com essa hiperrefringência, e a dilatação a gente mede em vários pontos, né, existe valor, Z-score aqui pela superfície corpórea, do tamanho da coronária pelo tamanho do indivíduo. Essa é a direita também, com a hiperrefringência aqui da parede da coronária direita, tá? Quando a gente tem a dilatação, depois que sai da fase aguda, em algum momento a gente vai estudar esse paciente com um exame de imagem mais específico para a coronária, que é a angiotomografia. E aí a gente tem muito medo de enxergar isso, né? Os aneurismas de coronária, aqui coronária esquerda, essa daqui é a coronária direita, e isso aqui é o que a gente vê no Kawasaki tardio. Esses aneurismas têm risco de trombose aqui, ou estenose, e aí infarta. Entendeu? Então, é a grande preocupação que esses pacientes evoluam tardiamente com esses aneurismas de coronária, a gente não sabe o que vai acontecer. E não só a imagem, né? Então, além da imagem, quando você tem uma suspeita de acometimento cardíaco na MIS, você deve fazer, além da confirmação, antes de começar a tratar, sempre, né? Fazer toda a sorologia, fazer a pesquisa do vírus, e além das provas de acometimento dos outros órgãos, com certeza o paciente vai fazer eletroeco, e vai fazer troponina e BNP. Tá? Idealmente, ele tem que acompanhar dessa maneira. Tá? O problema da MIS é o diagnóstico diferencial com as outras síndromes sintomáticas que às vezes simulam, né, um quadro parecido. Então, o Kawasaki é a principal delas, essas lesões esquisitas aqui na pele. O choque tóxico, né, o choque do Kawasaki, a síndrome do choque pós-Kawasaki, que simula muito a síndrome inflamatória multissistêmica. Inicialmente, a gente pensou que era isso aqui que estava acontecendo, tá? E alguns outros quadros, né, o síndrome do choque tóxico, o choque mesmo por quadro infeccioso, choque séptico, e a síndrome hemofagocítica, que é um diagnóstico diferencial que aparece aí na MIS, tá?
algumas diferenças, né? Então, no paciente que tem MIS, eu gosto dessa tabela, assim, às vezes eu dou uma olhada nela para tentar diferenciar, principalmente por conta do Kawasaki, né? No paciente que tem MIS, você espera um quadro de hipotensão mais acentuado, e são pacientes mais velhos, né? São pacientes que às vezes têm 7, 8, 9 anos de idade, aqui são Kawasaki, são pacientes mais novos, tá? O paciente da MIS tem muito mais quadro gastrointestinal que as outras síndromes não têm, tá? Ele também tem uma alteração, que ele pode ter linfopenia, que não é tão comum nas outras, mas que pode aparecer aqui. Neutrofilia tem em todo mundo, né? As outras provas de atividade inflamatória, função renal, também não mudam muito. E ele tem mais insuficiência cardíaca por conta da disfunção sistólica. Então, você espera um BNP, é mais comum que tenha alteração aqui do que nas outras, tá? Com relação ao coração, então, são as dilatações de artéria coronária, a disfunção ventricular, que pode aparecer em todas, e a regurgitação valvar. As lesões cardíacas não são específicas, bom, da MIS. E por conta disso, né, inicialmente, o que a gente pensou é que era um Kawasaki diferente. Então, foi descrito no começo da pandemia, logo depois daquele surto horrível que a gente teve na Itália, um aumento de Kawasaki muito significativo. Eles comparando aqui o número de casos por ano, dividindo lá em períodos de 2 meses, de repente, em 2020, estourou o número de casos. Então, foi um absurdo, foi 30% mais, com acometimento cardíaco e aquele quadro clínico da MIS, e crianças mais velhas, tá? Então, era uma incidência de 0,3, eles fizeram esse estudo comparando, né, o período da MIS, que foi a partir de fevereiro. Está aqui o grupo 2, que é a partir de fevereiro, e o grupo 1, que eram os pacientes atendidos anteriormente, desde 2015. Então, eles tinham aqui 19 pacientes pré-pandemia e 10 pacientes pós-pandemia, né? Porque a doença inicialmente parecia semelhante, tá? Então, essa incidência significativa, aumentou muito o número de casos, e eles observaram realmente que a MIS é na criança mais velha, que o envolvimento cardíaco da síndrome multissistêmica é mais comum, que a síndrome do choque pós-Kawasaki é mais comum quando você tem, na verdade, uma síndrome inflamatória multissistêmica. Hemofagocítica, que eu não vi aqui na primeira fase, eu passei a ver na segunda fase, na fase na fase do COVID, e que eram quadros mais graves que precisavam, que não respondiam à imunoglobulina só, e precisava associar, então, um corticoide ou alguma outra medicação. Então, não era exatamente o Kawasaki. Isso foi uma outra fase, né, lá em abril, quando apareceu essa história do Kawasaki, aí as mães, coitadas, que têm criança com filho com Kawasaki, ficaram loucas, porque elas acharam que era um novo surto do Kawasaki, e a gente sempre fala que o Kawasaki pode ter outro surto, e que o Covid ia facilitar um ressurto de Kawasaki. Aí o que se percebeu é que, na verdade, é uma doença semelhante ao Kawasaki, mas que não é um ressurto do mesmo Kawasaki, tá bom? Então, não teve aumento do número de casos de ressurto. O que teve foi aumento do número de casos de Kawasaki mesmo e dessa síndrome multi-inflamatória sistêmica, tá? Então, esse aqui é outro estudo lá da França que documentou o aumento do número de casos de Kawasaki daí, tá? E realmente, assim, com dilatação de coronária, com miocardite, com derrame pericárdico, mesma história, tá bom? E um prognóstico bom, tá? Mas aqui de casos de Kawasaki, tá? Então, lembrar que Kawasaki tem os critérios clínicos, que às vezes é difícil também diagnosticar, né? E vem essa confusão aqui do Kawasaki incompleto. Então, além da febre assim, mais do que 5 dias, você tem que ter 4 de pelo menos esses 5 critérios, que são aqueles lá da foto: a conjuntivite, a alteração da membrana, alteração de esterilidade, o rush e a linfadenopatia, tá bom? Mas existe o diagnóstico de Kawasaki incompleto, que você pode ter febre com 2 ou 3 critérios, mais critérios laboratoriais, ou ecocardiográficos. Se eu fizer um eco e enxergar um aneurisma de coronária, não precisa de critério mais nenhum, entendeu? Até que se prova o contrário, isso deve ser um Kawasaki. E o tratamento aí deve ser específico, imunoglobulina e aspirina. Felizmente, a imunoglobulina é o tratamento da MIS e a aspirina é o tratamento para quem tem alteração coronariana, tá? Então, o Kawasaki é parecido, é a mesma coisa. Ó. Essas são as fotinhos que a gente encontra da lesão do Kawasaki, tá? Então, mais uma vez, para diferenciar o quadro cardiológico. Na MIS, muito mais miocardite, no Kawasaki, muito mais aneurisma e pouca alteração da função. Tá? Na MIS, muito mais alteração da função, com BNP e troponina alterado, e no Kawasaki a gente endosa isso, na verdade, porque a alteração de
de miocárdio é pequena no Kawasaki. Né? E um outro diagnóstico diferencial, que daí apareceu com mais frequência, a gente não viu tanto, quer dizer, na verdade a gente não viu, acho que nenhuma hemofagocítica no HC. A gente sempre suspeita dela, mas que eu me lembre, confirmada recentemente, acho que não teve nenhuma, tá bom? Aí vem a hemofagocítica, que é um desvio dessa função do macrófago, ele passa a atacar as células da medula óssea e a comer os eritrócitos lá. Então, causa uma ativação macrofágica, é uma doença de etiologia desconhecida, ela foi descrita inicialmente pela reumato, por conta da artrite juvenil idiopática sistêmica, mas ela acaba sendo utilizada, esses critérios, que são critérios clínicos de diagnóstico, para outras doenças, tá bom? Então, existe uma ativação macrofágica, a mesma coisa, com a ativação da cascata inflamatória, um quadro de CIVD exuberante, elevação de todas as provas inflamatórias, e aí um quadro de choque também associado, tá bom? Mas aqui você tem, mais comumente, algumas provas laboratoriais, principalmente a ferritina, muito, muito estourada, né? Porque tem alteração do metabolismo do ferro na medula, tá? E o tratamento, né, da MIS, com relação ao coração? Suporte inotrópico, ressuscitação, ventilação mecânica, ECMO, com os mesmos critérios de indicação. Então, se eu estou escalonando droga vasoativa, o paciente não está estabilizando, eu tenho que pôr ele em ECMO, tá? E antibiótico empírico até você ter o resultado das culturas, tá? Para controlar o processo inflamatório, imunoglobulina, esteroide, quando não responde, e também alguns imunobiológicos no quadro mais grave. Então, existem os inibidores de interleucina, anaquiran, tocilizumab, a gente não tem todos aqui no Brasil ainda, mas é possível importar, que a gente pode utilizar. Alguns outros anti-inflamatórios, principalmente o AS, quando tiver alteração de coronária, é recomendado que se mantenha. Anticoagulação profilática, se eu tiver aneurisma, tá bom? E os antivirais aqui ainda estão em estudo. Tá? Então, qual que é a recomendação de segmento pós um quadro grave? Que o paciente esteja tratado como um Kawasaki, tá bom? Como um paciente que teve um choque pós-Kawasaki. Então, ele deve fazer uma avaliação cardiológica em 2-3 semanas após a alta. Embora a evolução pareça ser favorável, é melhor manter esse paciente acompanhando como Kawasaki, para checar a função cardíaca, investigar ativamente aneurisma tardio, coronariopatia, o risco de arritmia. Então, é o que eu deixo como sugestão, entendeu? Acompanha como um Kawasaki. E esse é o acompanhamento do Kawasaki recomendado pelo American Heart, na diretriz de 2017, né? Então, se você tem dilatação de coronária, que é onde provavelmente vai estar o seu paciente, como eu falo, de MIS, você só vai liberar esse cara depois de 1 ano, tá bom? E se ele persistir com dilatação de coronária, a cada 2 a 5 anos a gente vai acompanhar. Considerando que a gente não sabe o que acontece pós a MIS, então a gente tem recomendado que se acompanhe regularmente, tá bom? Pelo menos uma vez por ano. Como é só dilatação, teoricamente não precisa de provas de isquemia, a princípio, e os fatores de risco, aqui significa colesterol, glicemia, ver se está tudo ok uma vez por ano com esse paciente, tá bom? Um outro ponto que é importante a gente comentar em relação ao COVID é por conta da atividade física, né? Agora tem uma proposta de retorno das escolas e as pessoas estão voltando, a academia já voltou, algumas atividades, e começaram a acontecer alguns eventos que deixaram a comunidade médica meio preocupada, né? A gente teve alguns casos de morte súbita, ou a gente ouviu alguns casos de que o paciente teve alta, 15 dias depois do Covid, teve morte súbita, né? O que é isso que está acontecendo? Mais um problema relacionado ao Covid, que a gente está notando que acontece agora que a doença está numa fase mais, já estamos há algum tempo com ela por aí. Então, a recomendação de atividade física é que você faça a criança 60 minutos todo dia, o adulto 30 minutos por dia, todo dia, teoricamente, ou no mínimo 4 vezes por semana, tá bom? Isso reduz o risco de infarto, por exemplo, o risco de evento cardíaco no adulto em 20%. Então, é importante que ele mantenha atividade física, mesmo que seja trancado no apartamento, tá? Então, precisa ter atividade física aeróbica, tá? Além da saúde física, tem a saúde mental envolvida, né? Fica parado na frente da tela o tempo todo, não faz mais nada. Então, eu tenho visto no consultório muita criança com quadro de pânico ou ansiedade. Você percebe que, na verdade, é porque a vida mudou muito e eles estão sentindo fisicamente a dor mental, né? Assim, esse momento que é um momento de angústia. Muitos perderam
parentes, ou estão ouvindo falar, a escola não volta nunca. Então, eu tenho recomendado que realmente, sempre que possível, a criança saia de casa, num ambiente que seja aberto, que tenha boa ventilação, vai de máscara, com a família próxima, e que faça atividade, entendeu? Que faça uma caminhada, que vai passear com o cachorro, que faça alguma coisa, né? Porque senão a gente vai ter problema pelo outro lado, tá? Então, avaliar o risco-benefício. Sempre considerar aqueles grupos de risco, tá bom? E aí, os grupos de risco, muitas vezes, o que a gente faz é testar, entendeu? Começou a ter sintoma, a gente testa, tá bom? Mas por uma tranquilidade, né, de saber ou não saber, porque em si o tratamento não vai mudar muito, tá? Ele é muito mais pela clínica. Pelo grau de contaminação, né, o grau de exposição desse paciente, que tem a ver também com o local onde ele está. Às vezes ele mora no sítio, e para ele não faz diferença andar ali, entendeu? Não tem gente caminhando, então não tem problema, tá? Quando for liberar para atividade física, inicialmente o treinamento é muito mais os esportes individuais, então está voltando a natação, está voltando as atividades que são de uma pessoa só, mas não estão voltando ainda as aulas coletivas, né? Sempre a gente reforça as recomendações de lavagem de mão, de distanciamento, mas a gente sabe que para criança isso não é fácil. Cuidado com o material, tudo que puder não ser compartilhado é melhor, não é para ficar fazendo lanche compartilhado, então a alimentação também individualizada, mas é o que a gente fala para as famílias, não tem como você garantir que o risco de infecção fatal é zero. Enquanto não tiver nenhuma terapia efetiva ou tratamento, e nem quando tiver, entendeu? Até assim, quando tiver, o risco de infecção fatal nunca vai ser zero. Então, mas a vida tem que voltar, né? Então, a gente tem recomendado. E aí veio o problema da morte súbita, e morte súbita, inclusive, de atletas, né? Muitos atletas já tiveram, aí vem a história de que eles são realmente pouco sintomáticos, eles aguentam firme o tranco, mas eles podem ter sequela, e aí essa sequela pode ter como sintoma inicial uma morte súbita. Então, isso foi documentado já para todos os vírus que afetam o coração, parvovírus, enterovírus, herpes, influenza, existe um risco de morte súbita, de inflamação, na verdade, né, do coração, que é de 1 a 5%. Então, isso não é só do COVID, né? Então, vai existir alteração cardíaca tardia por conta do COVID, principalmente miocardite, é o que a gente tem visto, e eles acham que essa é a principal causa da morte súbita, miocardite com fibrilação ventricular. Tá? Então, existe essa expectativa de aumento dos casos de morte súbita em atleta, independente dos sintomas que o paciente teve no COVID, então ele teve a doença, mas não precisa necessariamente ter sido só a forma grave, tá? Tanto por mecanismo de lesão direta, quanto o mecanismo autoimune. Tá? E, de uma maneira geral, tem documentado em adulto até 20, 25% de acometimento cardiológico. Na maioria das vezes, essa miocardite, ela vai se resolver. E o tratamento da miocardite é repouso, na verdade, né? Esse repouso e deixa o miocárdio descansar, entendeu? E aí ele vai se recuperando, tá? Mas qual que é a recomendação, né? Quando o cara treina e ele vai voltar a treinar, e agora estão voltando as competições individuais, então, teoricamente, ele tem que fazer uma avaliação cardiológica pré-liberação. É melhor que ele faça essa avaliação, pelo menos clínica, e na avaliação clínica a gente faz um eletro, e é discutível exames de laboratório. Então, assim, a troponina, ela pode ficar alta durante um período razoável pós. Tá? E qual o exame de imagem, né, que a gente vai fazer nesses pacientes? Então, geralmente o paciente que é alta performance, ele vai fazer um eco e vai fazer um teste ergométrico, tá bom? Uma criança que não tem nada, não teve doença grave, que está bem, assintomática, teoricamente você pode liberar com uma avaliação clínica ponto final. Mas se for fazer um esporte competitivo, tudo vai voltar naquele protocolo de avaliação. É como se ele estivesse começando hoje o esporte, tá bom? Nos pacientes que tiveram COVID. Tá? Então, saiu um estudo aqui em julho, que deu um pau lá na radiologia e na ressonância e na cardio, que foi esse estudo sobre avaliação com ressonância de pacientes que tiveram COVID, né? Então, eles pegaram, foi um estudo desenvolvido na Alemanha, eles pegaram 100 pacientes, nem todos tinham sido internados, 33% foram internados, o restante não, que tinham se recuperado há mais de 2 semanas, e eles observaram, eles fizeram uma avaliação cardiológica, ressonância e exames laboratoriais de triagem cardiológica. E o que eles viram? Que mesmo recuperados, teoricamente, já bem, sem sintomas, tudo bem, a troponina era alta em 76% dos pacientes. Então, tinha ainda um processo inflamatório residual. Tá? Desses 76, acima de 15, que é considerado um valor bem alto,
20% ainda estava com a tropo bem alta, tá? E tinha um acometimento cardíaco em 78% dos casos, com 60% de inflamação miocárdica, tá? Então, só os casos graves é que foram biopsiados, daí eles viram que é linfo mesmo, é linfócito que está ali no meio do miócito, que existe o edema da parede e existe derrame e espessamento, tipo uma perimiocardite, tá bom, nesses corações. Então, esse estudo aqui foi, inicialmente, que saiu no JAMA, foi um FUA na cardiologia de adulto, né? E depois ele tinha alguns problemas, que foi até uma discussão muito grande dentro da cardiologia, ele tinha alguns problemas metodológicos meio básicos. Ninguém sabe como passou numa revista desse porte, mas, de qualquer forma, corrigidos os problemas metodológicos, ainda assim o acometimento cardíaco ficava em torno de 50%, 60%, tá? A longo prazo, depois de 15 dias em pacientes que estavam bem. Então, tem essa discussão, né? Quanto tempo que você vai esperar para liberar um paciente para dizer que ele realmente está bom para voltar, tá? E uma última palavra, mais breve agora, sobre as arritmias, né? Então, quando começou a história da cloroquina e da hidroxicloroquina, que teoricamente não é um tratamento considerado validado para ser usado, mas se a gente for ler um monte de protocolo de serviços, inclusive ele é utilizado e o pessoal usa mesmo, tá bom? A hidroxicloroquina. Para criança, a gente não viu prescrever nenhuma vez, eu não prescrevi nenhuma vez, mas adultos que eu perguntei que tiveram, vários tomaram. E aí o pessoal continua tomando cloroquina. Então, o que a gente tem que se preocupar, né, já que se resolveu tomar? A recomendação do CDC é que se só use cloroquina para estudo científico, para estudos, ponto, entendeu? Não é recomendado usar nem em criança, nem em adulto para situação nenhuma, nem leve, nem grave, nem muito grave, tá? É que se faça um eletro antes da introdução da medicação, para a gente poder calcular o QTc, na verdade, né, que é o QT dividido pelo intervalo RR em segundos, e aí a gente pode ter esse padrão aqui com o QT mais alargado. Uma dica é sempre prestar atenção, né? Se o T parece que está mais perto aqui do complexo posterior do que do anterior, talvez esse QT seja longo. Então, aí a gente faz o QT, tá? E existe até alguns protocolos de acompanhamento, porque o problema não é o QT, né? O problema é isso aqui, é que a cloroquina, ela é potencialmente pró-arrítmica porque ela alarga o QT, e aí aumenta o risco do paciente que já tem um QT longo, ou teoricamente do paciente que nem QT longo tem, desenvolver o torsades, né, que é a arritmia taquicardia ventricular polimórfica com alta mortalidade, né, causa de morte súbita, tá? Então, assim, tem alguns protocolos, inclusive de serviços grandes, que nem o INCOR tem um protocolo de hidroxicloroquina que eles utilizam lá na rotina, e o paciente deve ser avaliado antes da introdução da medicação, mesmo que seja com ou sem a azitro, que faz parte do protocolo deles lá, e deve fazer um controle pós. Então, lá tem muitos pacientes cardiopatas, então se o QTc tiver menor que 450, está liberado. Se o QTc tiver acima de 500, tem que reconsiderar, tá bom? E nessa coluna do meio aqui é um acompanhamento meio individualizado. Então, eles pedem para fazer controle de eletrocardiograma. Então, você faz o QT está normal, repete aqui no segundo dia, está liberado, tá? Se o QTc estiver alterado aqui, você quer dar a medicação, você vai ficar fazendo praticamente diário, tá bom? Enquanto o paciente estiver tomando. E nos outros casos intermediários, aí é um controle com eletro também regular. E também dosagem de eletrólito, baseado na clínica, no sintoma, nas medicações que o paciente faz uso, dando especial atenção aos eletrólitos da membrana cardíaca, né? Cálcio, magnésio e potássio, que tem que estar em homeostase, tá? Ninguém pode estar diminuído ou aumentado, tá? Então, o que eu gostaria de deixar, né, de mensagem? O coração, ele entra várias vezes, né, assim, em vários momentos a gente ouviu falar da alteração cardiológica e como que a gente tem que pensar sobre ela, né? Então, lembrar que o acometimento cardiológico está presente em todas as formas da doença, desde a fase inicial até das formas leves, as formas graves, e tem um possível acometimento tardio do coração. Ficar muito atento aos sintomas e sinais que sugerem alteração cardíaca, e na dúvida, colha uma função de cardíaca, então uma enzima de lesão cardíaca, que é a troponina. A CK não foi tão efetiva, mas é possível ser feita uma curva, se for o caso, e o BNP, que tem a ver com a função cardíaca, tá?
pensar sobre o segmento desses pacientes a longo prazo. Então, no paciente que é atleta e teve COVID, no paciente que é cardiopata e é risco, no paciente que teve a forma grave, provavelmente esses pacientes vão merecer um acompanhamento cardiológico um pouco mais próximo, para a gente ver o que realmente sobrou. E as atividades de prevenção sempre, né? Está cheio de criança ficando obesa, dislipidêmica, hipertensa, ansiosa, que são problemas que, assim, que vão ter impacto, com certeza, na saúde cardiovascular daqui a alguns anos. Não tenho dúvida que a gente vai ver aqui as sequelas tardias, né, que é a do vírus mesmo, e a gente vai ver as muito tardias, que são essas sequelas pela mudança desses hábitos aí, que não são saudáveis, né? Ok? Espero que a gente esteja saindo da fase de chuva para a fase de sol, né? Esperamos. É isso aí, Ana. Muito obrigada. Brilhante aula, viu? Você foi muito interessante. Você conseguiu passar aí para a gente os problemas reais de uma forma muito didática. Muito obrigada, viu, Ana? E eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Porque cada vez que a gente aprende um pouquinho mais dessa doença, a gente vê como ela ainda é um pouco desconhecida. E, às vezes, com o tempo, nós estamos, assim, começando a aceitá-la de uma maneira que a gente, às vezes, começa a esquecer os cuidados preventivos, né? E é isso que você está falando. Eu fiquei, assim, achei muito interessante e triste, né? Porque mesmo um atleta que teve uma doença ainda que pode ter sido leve, corre o risco de apresentar morte súbita, né? E pessoas jovens, menores até do que 35 anos. Então, além de todos os fatores, eu acho que a gente precisa muito continuar tomando cuidado, os cuidados aí de barreira, de isolamento físico, porque de higiene, claro, né? Porque realmente, por mais que ainda comece a diminuir aí a epidemia, ainda tem chance, o número de casos, né? Ainda tem muita chance de a gente se contaminar e pessoa se contaminar de uma forma mais leve ou até e ainda apresentar um desfecho fatal. Então, acho que a gente tem que ter muito respeito ainda com essa doença, né? É uma coisa que chegou para a gente aprender, principalmente humildade e respeito, acho que é isso. Não, assim, é mais uma, né, porque a miocardite já é um problema na pediatria e no adulto, é uma doença que tem muita controvérsia em relação ao tratamento, não tem nada muito efetivo, assim, o organismo consegue se recuperar, que às vezes ele é tão fulminante que ele morre antes de se recuperar. Então, algumas assistências, que nem a ECMO, tudo vieram para mudar um pouco essa história, mas a gente tem dúvida na miocardite faz décadas. E o Covid é mais um vírus que causa miocardite. Então, assim, é complicado. E é que a gente tem uma falsa esperança que o jovem atleta, ele poderia ter uma chance de sair 100% ileso. E também não é assim, né? Então, acho que é uma coisa... eles recomendam, assim, que o atleta faça essa avaliação prévia, porque como o Covid acaba fazendo acometimento pulmonar, a pessoa acha que ela está dispneica por conta do pulmão. Pois é. E ela não percebe que ela tem, na verdade, uma insuficiência cardíaca, entendeu? Então, muitas vezes, eles orientam que se faça uma avaliação mais minuciosa, principalmente do atleta, que é o de maior risco. Quer dizer, a lição, nós ainda precisamos de usar máscara e fazer isolamento, para tentar não pegar a doença, né? Eu acho que essa é a principal questão, né? Mas com o tempo eu estou vendo que as pessoas já começaram a se aglomerar, conforme o lugar já não estão tendo tanto cuidado mais, né? Porque o tempo foi passando, acho que você vai acostumando com aquilo e, infelizmente, isso vai acontecendo. Bem, eu gostaria de abrir aí para as perguntas, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Ana Paula. Adleia, bom dia. Poderia comentar algumas coisas? Eu sei que eu vou arrumar uma confusão com a Ana Paula, mas tudo bem. Eu vou fazer Ricardo. Não, Ana Paula, eu assisti a aula quase inteira, né? Quando eu estava numa outra reunião, eu consegui entrar. Então, assim, acho que parabenizar pela aula. Mas, assim, eu vou ser um pouco advogado diabo, né? Eu apresentei aquela aula em maio do MIS. Semana que vem a gente vai fazer uma nova coisa. Chama muito atenção dentro da Unicamp algumas coisas que a gente... Primeiro, pouco número de casos que a gente tem de Covid. A gente está fazendo busca ativa em todo sintomático e faz a busca epidemiológica, né? Epidemiológica foram 2 positivos. Como a Ana Paula falou uma coisa que chamou a nossa atenção,
foram os pacientes com cetoacidose diabética, e coincidentemente uma das primeiras que chegou ao PCR foi positivo, e daí a gente, depois de um tempo, conseguiu fazer, a gente está fazendo de rotina sorologia para todos os pacientes diabéticos, né, que estão chegando em cetoacidose, prima descompensação, e nós tivemos já uns 4 ou 5 que nós já fizemos a sorologia, que ela veio negativa, e tivemos uma sorologia positiva num paciente que fez uma miocardite leve. E aí você começa a escutar alguns dados de MIS que preocupam, assim, eu acho que porque o próprio Ana Paula referiu muito bem, né, que a coisa tem que ser diagnóstico diferencial de exclusão. Eu não vou me adiantar muito, que semana que vem o Jota está apresentando uma situação bem importante, são os diagnósticos diferenciais. Eu estou presente na enfermaria desde o começo da pandemia, né? Então eu acho que a medicina baseada em evidências aqui está falando mais do que qualquer prova científica. E às vezes você escuta alguns relatos, porque em um lugar já teve 12 óbitos por MIS, e no outro lugar já teve não sei quantos. E aqui, ou nós estamos sendo muito rigorosos no critério, né? Que não é rigoroso, não é muito difícil, mas a gente fica na dúvida se a gente teve um ainda, porque a gente está querendo forçar a barra. Semana que vem, não vou causar muitos spoilers, o Jota acho que está na aula, não precisa ficar preocupado, Jota, mas a grande maioria chegou, parecia, e que a gente chegou e fez diagnóstico diferencial de outras etiologias, tá? E porque a história, a gente tem valorizado muito a história. Eu acho que ela existe, que a gente tem que tomar cuidado, mas nem de março até agora nós tivemos nenhum caso de Kawasaki, né? Por que na Unicamp não tem? Se você escuta que num lugar de Campinas já teve 2 MIS e um Kawasaki, né? E outro lugar já teve paciente que morreu por MIS. Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Talvez a Terezinha, eu acho que a Terezinha teve que sair alguma coisa, a Terezinha sempre, a gente está mantendo contato com ela, ela fica perguntando, cadê? Eu falo assim, não tem, né? Quanto muito eu fico 1 ou 2 dias seguidos sem ir na enfermaria e na UTI, né? E na UTI tem um grupo que está lá diariamente vendo, tem todos os diaristas pensando, mas tem 3 que estão mais atentos, que é o Ricardo Vilela, o Tiago e o Marcelo Brandão, que estão procurando, né? E a gente não vê. Então, eu acho que ela existe, mas eu acho que como eu estou vendo que tem muito residente e muito aluno, a gente tem que tomar esse cuidado. Lembrar, e a Ana Paula falou muito bem, você tem que pensar, mas tem que fazer diagnóstico diferencial e excluir as coisas mais frequentes. E dependendo da região como a nossa, excluir coisas da nossa região, né? É a mesma coisa, síndrome hemofagocítica, tiveram algumas que a gente até suspeitou, mas eram secundárias a outras doenças, na verdade, que ainda nós não tivemos algumas confirmações. Eu não vou falar mais nada, senão eu vou dar muito spoiler para a semana que vem, mas eu acho que vai ser interessante essa sequência de aulas aí. Era só isso, parabenizar a Ana Paula. Eu ainda continuo com muito mais dúvidas do MIS do que eu tinha em maio, né? Em maio foi me dado a bomba de tentar me convencer, eu tenho estudado bastante. Tem alguns trabalhos que eu gostaria de ver mais detalhes dos trabalhos para ver o que eles estão chamando de MIS, tá? Para mim, aquela coisa de quando ele fala que pode ter tido contato com o Covid ser critério, se abre muito o leque das situações. Eu acho que a gente tem que, né, começar a fechar mais esse diagnóstico. Mas, Ana Paula, parabéns pela aula. Adileia, obrigado pela oportunidade de estar fazendo esses comentários. Está certo? Obrigado. Imagina, você vai comentar alguma coisa, Ana? Porque eu tenho 2 perguntas no chat aqui. Não, só falar para o Ricardo, eu acho que é um problema de critério diagnóstico. Nem eles entraram num acordo sobre o critério diagnóstico, tanto que inicialmente acharam que a doença era um Kawasaki, depois era um choque pós-Kawasaki, aí mudou para outra doença, entendeu? O mecanismo deve ser um pouco
deve ter algumas nuances semelhantes, entendeu? Mas não é exatamente a mesma coisa. E aí vem o problema se você consegue encaixar o seu paciente, tanto que muitos pacientes que têm diagnóstico de MIS, na verdade, poderiam ter diagnóstico de Kawasaki. É que quando trata com imunoglobulina, aí todo mundo ficou confortável, entendeu? Mas vem aquela discussão que a gente já conversou, né, sobre isso. Talvez a gente estivesse fazendo um monte de imunoglobulina desnecessariamente. A minha mensagem que eu acho que não pode esquecer é assim, não esqueçam do coração, tá bom? Eu acho que existe alteração cardíaca durante o evento agudo, que a gente controla com droga, mas está me preocupando mais essa alteração tardia aí de sequela cardíaca, sequela coronariana. Isso daí realmente é uma coisa que, sei lá, né, o que vai acontecer. Olha, tem uma pergunta da Isabela Iniesta, não sei se ela quer fazer no microfone, mas está aqui no chat, que ela quer saber, em relação à insuficiência cardíaca, resultante do MIS. Se é um quadro transitório, eu estou vendo aqui a pergunta, né? Relação à insuficiência cardíaca do MIS, apesar de haver necessidade de acompanhamento da criança por 1 ano, posso afirmar que é um quadro transitório? Não, não é um quadro transitório. Porque a gente não sabe se ela vai se comportar como um Kawasaki. Aparentemente, ela tem muito do Kawasaki. E o Kawasaki, assim, a gente não sabe nem por que ele acontece. Existe uma teoria autoimune. Essa história do Covid foi reforçado que talvez o start desse autoimune seja o vírus. Então, existe essa possibilidade dele ser algum tipo de vírus que dá uma reação tipo um Kawasaki-like. E aí, a longo prazo, a gente tem coronarite. Então, teoricamente, assim, não é uma recomendação 100% oficial, tá bom? Porque as coisas o conhecimento está sendo construído. E aí, assim, porque é engraçado, né? Eu fico pensando no Covid, as doenças, quando eu virei médica, elas já tinham fisiopatologia, sintomas, tratamentos, a gente foi só acrescentando algumas pecinhas no conhecimento. O Covid veio como um negócio muito novo, desde o diagnóstico até a sintomatologia, e depois como que trata e as sequelas, não sei o quê, então a gente está vivendo a doença, né? Não sabe nem se o vírus é nosso, se ele foi criado, se não foi, muitas dúvidas. Então, assim, por conta disso, você não deve dizer para nenhum paciente, falar assim, ó, acabou. Também não precisa apavorar, porque quando começou esses casos de Kawasaki-like, rolou um apavoro das mães, entendeu? Vai tomar AS, aumenta o AS, volta o AS, um monte de coisa que não tem o menor fundamento, mas a gente precisa lembrar que o paciente tem essa possibilidade de sequela, entendeu? Então, você deixa aquela informação ali guardada e vai fazer uma avaliação cardiológica um pouco mais próxima, entendeu? Quando for liberado para uma atividade competitiva, até a gente tem um conhecimento melhor da doença. Essa é a minha opinião, tá bom? Isso não é estudo científico duplo cego randomizado, tá bom? Como diz o Ricardo, isso é prática clínica. Ana, o doutor Dirceu, eu gostaria de fazer uma pergunta para você também. Tá bom. Bom dia, Edileia, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Muito obrigado pela sua excelente exposição. E a minha pergunta, eu tenho 2 perguntas simples, mas que deixam, assim, muito pensamento a respeito delas. Primeiro é que quando nós nos deparamos com os estudos sobre Kawasaki e o que eu chamo de SIN, que é Síndrome Inflamatória Multissistêmica, o MIS do inglês, né, causado pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, nós deparamos com a definição de Kawasaki, da Associação Americana de Cardiologia, que você mostrou muito bem. E essa definição é tudo clínico, e tudo confunde muito bem com as 4 situações que muitas vezes, porque veja bem, quando nós analisamos o receptor ACE, por exemplo, no cérebro não tem receptor ACE, mas em vaso tem. E o receptor, a quantidade, a expressão do receptor ACE no coração e no pulmão, no coração é maior do que no pulmão. E a doença pulmonar é muito mais expressiva, porque é lógico que a superfície é maior. Então, mas a expressão do receptor ACE, inclusive isso foi feito agora, a semana passada, foi mostrada os vários tecidos do organismo, por exemplo, o testículo é o que tem mais expressão do receptor ACE, e a gente não vê orquite aguda. Então, veja bem, a quantidade, a densidade da expressão do receptor ACE no testículo é a maior de todo o organismo, como no intestino. Mas a minha pergunta,
que eu gostaria de fazer. Clinicamente, é lógico que, tirando a síndrome de choque tóxico, eu acho que ainda não dá para a gente, nós não encontramos um valor de definição ainda para Kawasaki e assim, que é a síndrome inflamatória multissistêmica. Eu acho que nós precisaríamos que aquilo que você mostrou na tabela fosse colocado na definição, porque quando nós olhamos a definição, nessa época de pandemia, é igual o que está acontecendo agora, de muita gente morrer por infarto, e pode ser a única expressão da Covid. Nós não vamos saber se o indivíduo infartou porque ele teve Covid e nem teve uma parte pulmonar. Nós temos, às vezes, indivíduos com 40%, 50% de comprometimento pulmonar, sem ter uma forma grave de insuficiência respiratória, mas ele tem uma arritmia intensa. Então, ele pode infartar, da mesma maneira que eu acho que existe muito ainda a confusão da doença Kawasaki com a doença SIM. E eu acho que as duas podem ser uma classificação imunológica causada pelo mesmo vírus, principalmente porque nós podemos ter nos vasos essa expressão do receptor, que é realmente o receptor mais plausível, é o receptor que mais faz com que o SARS-CoV-2 faça a sua doença. Essa é a primeira pergunta, se a gente não estaria, mesmo o pessoal achando que não, esse foi Kawasaki, isso foi SIM, na realidade eu acho que pode ser a expressão de uma mesma intensidade da expressão imunológica viral. A outra pergunta é uma pergunta um pouco mais atrevida, porque eu acho que nós precisamos de fazer isso que você chama muita atenção, e você é muito cuidadosa nisso. Você mostrou que 1 a 5% de algumas viroses têm acometimento cardíaco, e eu sei disso. Por isso que nós, pediatras, que trabalhamos no pronto-socorro, que trabalhamos na UTI, que trabalhamos na enfermaria, ou nos ambulatórios, ou nos centros de saúde, precisamos tomar muito cuidado, principalmente a partir de agora, porque nós podemos ter acometimento cardíaco, e você chama muito bem, às vezes a gente tem um pouco de falta de ar, tem um pouco de saturação baixa, tem um pouco de taquipneia, ele acha que é da doença pulmonar, e muitas vezes não é. Às vezes, e em contrapartida, do ponto de vista cardiológico, ele pode ficar assintomático, ou às vezes tem uma taquicardia, uma falta de ar, né? Então, quais seriam as suas recomendações para o segmento dessas viroses nos adultos sintomáticos, que tiveram, por exemplo, uma influenza grave, né? Como é que nós vamos acompanhar? Quando nós analisamos, por exemplo, lá nos estudos da China, quando nós tivemos os indivíduos que morreram versus os indivíduos que não morreram pelo SARS-CoV-2 com acometimento pulmonar grave, nós vamos ver que, por exemplo, troponina, em quem não morreu, sempre manteve níveis baixos em acompanhamento de UTI. A troponina de quem morreu foi crescendo, assim como o dedímero, assim como o PCR e assim como outros biomarcadores. Mas tem estudos mostrando, por exemplo, que quem tem uma pneumonia ou viral ou bacteriana durante a vida necessitaria acompanhamento a vida inteira, né? Agora, eu imagino o indivíduo que pega, um de nós, pega uma influenza, faz um quadro, sente cansado, sente aquilo tudo mal, né? Se ele tem musculatura periférica, se fica com dor muscular, né? A pergunta seria quando que a gente deveria avaliar do ponto de vista cardiológico, né? Eu acho que isso é uma situação que nós não temos dedicado muita importância ao acompanhamento das sequelas nos indivíduos, mesmo jovens. Você pega um indivíduo jovem, que nós estamos vendo na Covid agora, muitas sequelas, desde indivíduos com formas leves da Covid, com um acometimento muito importante de segmento, tanto cardiológico quanto pneumológico, e agora alguns estão vendo renal, alguns da parte do trato reprodutor. Veja só, então nós tivemos que esperar um vírus para mostrar que outros vírus podem dar sequela, até o rinovírus, né? O metapneumovírus, bocavírus, vírus sincicial respiratório. Então, seriam essas as minhas duas perguntas, mas parabéns. Obrigada, professor. Então, respondendo, vou começar de trás para frente, tá bom? Essa pergunta sobre o acompanhamento cardiológico,
Tem dois aspectos aí que eu acho que tem que ficar na mente, né? Primeiro, assim, eu lembro de uma entrevista do professor Benhur, que mexe com transplante lá, hepático? Acho que sim. Não, E ele falou sobre quais são os rastreamentos que você deve fazer no indivíduo que, teoricamente, está saudável, né? Porque, teoricamente, ele se considera curado da Covid e está saudável. E ele falava que tomografia, todo mundo deveria fazer uma tomo, porque você pode ter um aneurisma e vai clipar o aneurisma, e aí é um achado letal que tem tratamento definitivo, tá bom? Então, existe aquilo que é o individual, tipo, que eu, Ana Paula, que quero correr 10 quilômetros, vou fazer de avaliação antes da corrida, e aí eu vou fazer um teste ergométrico, vou fazer uma dosagem de enzima, vai estar tudo bem. E existe aquilo que é populacional. Eu não posso sair falando, vamos fazer teste ergométrico, ecocardio, BNP, lá em todo mundo, entendeu? Então, eu acho que aí para você conseguir diferenciar isso do ponto de vista populacional, quem é grupo de risco, quem vai fazer aqueles esportes que são de alta performance, que sabe que tem risco maior, esses eu não tenho dúvida que tem que fazer esse tipo de acompanhamento. Os outros, professor, eu acho que depende muito de aonde você está. Então, do ponto de vista científico, talvez não tenha respaldo você fazer a avaliação cardiológica de toda criança que teve Covid. Mas, eu acho que, assim, pelo menos uma vez na vida, antes de começar a fazer um esporte, tudo, a criança merece uma avaliação um pouco mais minuciosa, tá bom? A gente vai fazer um eletro, um ecocardio, uma avaliação clínica e ponto final. Pós-Covid, isso é um problema, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai ficar inflamado. Então, às vezes, eu posso pegar uma troponina discretamente alta, porque a miocardite ela não se resolve em 15 dias. Às vezes, ela leva 6 meses. Eu tenho paciente que faz miocardite, que faz disfunção aguda, e que entra na fila de transplante e sai depois de 5, 6, 7 anos, entendeu? Com função normal. Não é um coração, talvez, 100% normal. Se a gente fizer uma ressonância com perfusão, eu não vou ver um coração 100% normal, mas que existiu uma recuperação, existiu. Então, é um processo dinâmico. Então, acho que se o paciente não tem sintoma, não é fator de risco, grupo de risco, eu não ficaria fazendo avaliação regular, a não ser que ele já tenha tido lesão documentada na fase aguda. Mas faria essa avaliação pré-participação de atividade física quando vai entrar na escola, ou do cara que é atleta, daí esse cara tem que fazer anualmente. Porque ele pode ter uma miocardite por outra causa, entendeu? A principal causa de morte súbita nos pacientes que tem avaliação normal e morrem, mesmo assim, é miocardite, tá bom? Então, merece essa avaliação. Acho que esse é um ponto, né? E o outro, que o senhor perguntou, era que era mesmo, professora? Não, foi das dificuldades entre o Kawasaki... O diagnóstico. Aí cai, perdão, professor. Aí cai muito naquilo que o Ricardo está falando sobre o critério de diagnóstico da SIM, né? O da NIS. Eu concordo com o senhor, eu acho que isso daí deve ser a mesma coisa com manifestações diferentes, entendeu? Talvez porque o vírus é diferente, o mecanismo seja um pouco diferente, mas, assim, é uma resposta imunológica, é um desarranjo imunológico, né? Saiu um outro artigo falando que a Covid é uma doença hematológica, não sei, eu acho que ela é uma doença imunológica, entendeu? Ela está acometendo todos os sistemas de maneira variada, aí, alguns mais do que outros, onde ela tem receptor preferencial, parece que ela comete mais, mas realmente, assim, por que ela não dá orquite, sendo que tem um monte de receptor naquele lugar? Talvez porque eu não chegue ali tão fácil, mas ela é um órgão sólido como é o coração, então por que eu tenho 30%, 50% cardíaco e não tenho orquite? Então, realmente, assim, tem muita coisa que a gente não compreende, mas a minha impressão é que são doenças muito semelhantes, professor, não vejo grande diferença. Talvez, se o Jota vai dar essa aula de diagnóstico diferencial, a síndrome hemofagocítica sai um pouco desse grupo, entendeu? Que é muito diferente, mas essa galera, choque tóxico, o Kawasaki, e o Kawasaki, a gente percebe que ele evoluiu assim, né? Antigamente a gente era super rígido em relação aos critérios de diagnóstico. Aí, considerando a gravidade da sequela, que é a lesão coronariana, o que a gente fez? Flexibilizou um pouco os critérios de diagnóstico e admitiu o tratamento do Kawasaki incompleto. Então, assim, aparentemente mudando. Mas quando a gente vai ler por que mudou, não foram grandes estudos, como a gente tem em coronária, estudos com Framingham, com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, são estudos, assim, 50 casos, multicêntrico, não tem uma robustez, entendeu, para a gente
admitir, mas considerando que aquilo que o Dr. Benhur falou na entrevista dele, considerando que a sequela é grave, se justifica a terapia, entendeu? O fim justifica o meio. Mais ou menos isso, entendeu? Então... Muito obrigado. Imagina, professor. Que é a história da imunoglobulina, né? Então, a gente faz a imunoglobulina. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professora, só uma última pergunta. Eu queria saber se a criança que já teve Kawasaki, ela tem mais ou menos chance de ter a MIS, ou se isso não está estabelecido ainda. Ela tem, assim, a MIS, ela acontece mais em pacientes que têm diagnóstico prévio de Kawasaki, ou por RT, ou por sorologia. Então, assim, 80% dos pacientes que tinham MIS têm alguma história de Kawasaki prévia. Que quando você vai olhar o critério do CDC e da OMS, acho que um deles considera que a exposição a um possível COVID pode ser considerado como um critério de MIS. E aí vem o problema do tipo, é MIS ou não é, entendeu? Mas realmente, assim, dos pacientes que tiveram MIS, você tem 60%, 70% de diagnóstico sorológico positivo. Então, ela é mais prevalente. Porque você não tem essa, assim, é mais comum em pessoas que tiveram Covid do que no que não tiveram o Covid documentado, tá bom? Existe a problemática aí dos métodos, a sensibilidade do teste, dos testes utilizados. Então, é sempre tem essa discussão, mas aparentemente sim, entendeu? É um fator de risco. Parece que a MIS acontece mais em pacientes que tiveram Covid mesmo, tá bom? Obrigada, professora. Nada. Acho que nós vamos, se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que nós vamos encerrar. Muito obrigada, viu, Ana Paula? Excelente palestra. Imagina. E boa tarde para todos vocês. Boa tarde, menino. Obrigado, viu? Obrigada, Dileia. Boa tarde, professor. Eu agradeço.